Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente a mais um conteúdo exclusivo da Academia Dynamics. Meu nome é Luiz e hoje nós entraremos num tema super importante, muito rico e também muito complexo, que são as entidades legais. Isso, o que acontece? O que é uma entidade legal? Entidade legal, ela corresponde a uma organização, né? Imagine uma empresa. Uma empresa é uma organização que para o Dynamics é uma entidade legal. Uma organização, ela pode ser composta por uma única empresa, ou seja, eu sou única, não tenho filial, sou eu, ou eu posso ser numa estrutura de um grupo econômico, ou seja, eu tenho uma matriz ou sede e uma ou N filiais espalhadas pela mesma cidade, pelo mesmo estado, pelo mesmo país ou até fora do país. E o Dynamics ele tem uma tratativa, né, para tudo isso. E aí nós vamos dar uma olhadinha então aqui nos cadastros de entidade legal, que funciona, que eu devo fazer para ele poder ter uma entidade legal cadastrada e também algo que tem novo, né, que veio a partir do 2012, para quem vem do 2009 ou versões anteriores sentia muita dificuldade, que são o quê? As unidades, né? Então nós temos agora os estabelecimentos fiscais, né? Algo que é importante a gente deixar claro aqui que é o seguinte: não devemos utilizar dimensões financeiras para relacionar com unidades ou filiais, ok? Isso aí acontecia no passado, né? Teve momentos que eu mesmo precisei utilizar uma dimensão financeira no 2009 para a gente poder ter lá qual era a transação de uma determinada unidade, mas agora isso foi evoluído, né, para uma tratativa realmente correta. Eu tenho então os estabelecimentos fiscais corretos para cada unidade do meu negócio, ok? E também vocês vão aprender a criar aí um design, né, de hierarquia para vocês entenderem como funciona aqui na questão de ilustração, de insights, resultados baseado no design aí da sua hierarquia, ok? Sem mais delongas, sem mais conversa, então vamos lá para a mão na massa, para a gente ver na prática como funciona essa estrutura de identidade legal dentro do Dynamics. Muito bem. Então, temos aqui o nosso Dynamics dentro daquela VM que na aula passada, né, eu expliquei para vocês como acessarem. Se tiverem alguma dúvida, revejam o vídeo, né, o vídeo 2 da aula de RP, que nele tem exatamente como vocês acessem a sua VM. A minha já está até em português, já deixei aqui toda pré-definida para a gente poder evoluir aqui com a nossa aula. E aí então o que acontece? Nós estamos falando de entidades legais. Isso. Quando você acessa o Dynamics, deixa eu maximizar aqui que fica melhor. Ele vem com uma empresa selecionada aqui na parte superior direita. No nosso caso aqui eu deixei BRMF. Isso aqui é uma entidade legal. Ou seja, qual é a empresa que eu estou trabalhando dentro do Dynamics. E vamos criar a nossa então agora. Então para eu criar uma entidade legal, eu vou acessar aqui nos módulos a administração da organização. Dentro da administração da organização, eu tenho um grupo chamado organizações. Dentro desse grupo chamado organizações, eu tenho entidades legais. Quando eu clico em entidades legais, ele me traz todas as entidades legais, inclusive essa BRMF. E aí nós falamos o que? Vamos criar a nossa, ok? Então vamos lá. Aqui, botãozinho novo, é muito simples, tá? Bem tranquilo. Então eu vou chamar de entidade legal treinamento. ELT. Pronto, um nome sugestivo. Gente, os nomes que eu adoto são simplesmente sugestivos. Caso vocês queiram, na hora de fazer seus exercícios, praticarem, os nomes são livres, ok? Quer pôr o nome pessoal, quer pôr o nome de uma empresa que gosta, fiquem à vontade. Aqui é apenas sugestivo. Que país que nós estamos? Então, nós estamos no Brasil. Isso aqui é importante, gente, por quê? Porque essa entidade legal, ela vai herdar daqueles parâmetros que nós temos, por exemplo, no caso, os parâmetros brasileiros, que trata nossa particularidade de legislação tributária, né, os nossos impostos, a questão de CFOP. Então, tudo isso está ligado aos parâmetros brasileiros. Então, aqui eu digo que eu vou obedecer daquele país que nós estamos lá configurado. Ok? Pressionei aqui então um OK. O que ele fez aqui de imediato? Ele exibiu a minha entidade legal de treinamento e também já alterou, ó, a minha empresa que eu estou utilizando para a minha entidade legal ELT. Ok? Então vamos lá. Perfeito. Então ele trouxe aqui para mim. Vou colocar aqui qual que é o idioma da minha entidade legal. Eu estou no Brasil, como nós já comentamos. O meu fuso horário aqui é de Brasília. Perfeito.
Vou salvar esses detalhes e vamos começar a adicionar nossos endereços. Por que endereços? Porque esse modelo que nós vamos utilizar é de uma entidade legal que é pai, né, vamos chamar assim, sede de um grupo econômico, e eu terei mais duas filiais. E aí nós vamos utilizar o modelo, isso aqui em aulas futuras, quando chegarmos um pouco mais à frente, eu vou entrar bem no detalhe com vocês de que é quando você tem que fazer uma implantação do Dynamics, você vai executar uma implantação e você tem que definir o modelo de organização. O modelo que seja, eu vou utilizar uma entidade legal como mãe de uma estrutura e vou ter as unidades ali como estabelecimento fiscal e unidade operacional, ou para cada unidade minha vou ter uma matriz e mais uma ou duas unidades, eu serei também entidade legal. Posso seguir qualquer um dos dois caminhos? Posso. Porém, nós vamos colocar na mesa e vamos deixar isso bem claro, porque de acordo com as nossas escolhas, nós teremos nossas consequências. Então, ou seja, se eu escolhi um modelo, quando eu for trabalhar, na prática, as consequências são diferentes. Ok? Então, eu, Luiz, vou adotar o modelo de entidade legal como sendo a organização pai e unidades operacionais sendo as filiais. Até mesmo porque eu estou usando os 8 primeiros caracteres do CNPJ iguais, ou seja, a legislação brasileira diz que se você é uma filial, você precisa estar embaixo do mesmo CNPJ. Perfeito? Então vamos lá. Adicionamos aqui então um endereço. Deixa eu só complementar esse endereço aqui que ele me sugeriu. Então vamos colocar o endereço da matriz. Nessa base, a gente vai lembrar que ela não é tão performática muitas vezes como a gente espera, né? Então vamos pesquisar aqui qual é o CEP que eu vou colocar como matriz. Vamos ver o que eu tenho aqui de CEP cadastrado. Muito bem, olha só. Cadastrei alguns CEPs, tá? Também na aula anterior eu também detalhei bem quando eu falava de catálogo de endereço global, como que você cadastra o seu CEP. Perfeito? Então eu já tenho alguns CEPs pré-cadastrados. Vamos utilizar este aqui das Nações Unidas, dizendo que ele é então o meu endereço. São tudo endereço fictício, não é endereço válido, tá pessoal? Podem ficar tranquilo. Muito bem. Então aqui é um endereço. É o endereço principal. Vou adicionar mais um endereço de uma filial. Já já vocês vão entender. Então vou adicionar. Vou digitar aqui filial. Votuporanga, CEP 15.500.123, São Paulo 807, perfeito. Ainda tenho mais uma unidade, lembra que eu falei que eu vou trabalhar com uma matriz e duas filiais. Então vou adicionar o endereço da próxima filial. Então aqui eu vou colocar filial São Bernardo do Campo. Só para não ficarem na mesma cidade, né? Ter um sentido, vamos dizer assim. Então o CEP de São Bernardo é 09. Então eu tenho aqui. Perfeito. Então aqui é o endereço. Ok? Também não sei nem se existe esse número, tá, gente? É simplesmente fictício. Muito bem. Então o que aconteceu aqui na minha estrutura? Eu tenho uma entidade legal, que é a minha matriz, composta pelo endereço dela mesma, com mais duas filiais. Ah, então eu já tenho uma estrutura pronta? Não, eu apenas disse quais são os meus endereços. Vamos agora, então cadastrei uma entidade legal, eu já tenho uma empresa, mas não tenho dados fiscais dela para trabalhar. Pode ver que em nenhum momento eu inseri o CNPJ. Se eu tentar acessar aqui, por exemplo, números de inscrição, olha só, o campo CNPJ fica desabilitado. Para isso, gente, eu tenho uma outra tabelinha. Vou duplicar esta tela. Eu tenho uma tabela relacionada que trata essa questão de legislação. Então, aqui também, ó, em administração da organização, eu tenho os estabelecimentos fiscais. Eu tenho grupo de estabelecimento fiscal, estabelecimentos fiscais e tipo de documento fiscal. Tipo de documento fiscal não vou abordar neste momento, que será quando entrarmos em compra e venda. Mas grupo de estabelecimento fiscal eu sou obrigado a ter pelo menos um.
Por quê? Ele exige na hora que eu estou cadastrando um estabelecimento fiscal. Então eu vou criar aqui um simples, sem muito detalhe, vou colocar simplesmente que é o grupo de São Paulo. Ok? Cada um pode determinar como achar melhor. Eu coloquei São Paulo apenas para questão de treinamento. Então volto, estabelecimentos fiscais. Aqui são os estabelecimentos fiscais pertencentes à empresa que eu estou selecionado. Ok? Então vamos lá. Eu preciso de cadastrar a própria matriz como um estabelecimento fiscal. Isso, mesmo que eu tenha só ela, por causa que eu preciso das informações fiscais. O grupo aqui são empresas que estão em São Paulo. Olha só, que ele permite que eu informe o CNPJ. O CNPJ, gente, eu peguei naqueles sites que são de gerador de CNPJs fake lá para treinamentos, testes, enfim, eles não são reais, eles não têm validade. Muito bem. Coloquei um CNPJ, por enquanto eu não tenho inscrição estadual. O que aconteceu, gente? Olha o CNPJ. Podem ver, como eu disse, ó, os 8 primeiros caracteres não vão mudar para os próximos. Aqui a matriz é sempre final 1. E aí eu vou dizer o seguinte. Então, qual que é o meu endereço? Deixa eu dar uma olhadinha como que ele está aqui. Na dúvida, só eu ver qual porque eu vou puxar lá do meu catálogo de endereço global, não preciso cadastrar novamente. Deixa eu só olhar aqui como que eu pus, entidade legal treinamento. Então, se eu pegar aqui e colocar lá, entidade legal treinamento, ó, perfeito, já está feito o meu estabelecimento fiscal, não preciso de muita informação neste momento. Vamos lá, novo, eu tenho uma unidade aqui em Votuporanga, estabelecimento fiscal aqui é SP, o grupo, o CNPJ vai ser os 8 primeiros caracteres iguais e o final diferente, olha lá, final 000250, que já é uma filial daquele CNPJ. E o endereço aqui vai ser filial Votuporanga. Já está cadastrado. Como eu cadastrei lá na entidade legal, ele permite que através do catálogo de endereço global eu compartilhe aquele endereço. Salvo. Tenho mais uma unidade. Tem a unidade de SBC, São Bernardo do Campo. Então vou aqui, vou pegar o próximo CNPJ, mesmo conceito, 8 primeiros caracteres iguais e o final muda porque é uma filial da treinamento. Filial São Bernardo do Campo. Mesmo conceito, cadastrei na entidade legal, o catálogo de endereço global permite que eu compartilhe a informação. Olha que bacana, então eu passei a ter uma entidade legal e passei a ter 3 estabelecimentos fiscais, ok? Então eu passei a ter uma sede e 2 unidades, perfeito? Então o que acontece, gente? A partir daqui eu já começo a ter uma massa de dados já de uma organização. Está pronto? Não está 100% pronto. Nós teremos mais aulas que vocês verão que eu ainda tenho nos livros fiscais a organização fiscal. Eu ainda tenho, para eu poder fazer transação de compra e venda, eu tenho que cadastrar os meus sites lá no gerenciamento de estoque. Isso aí tudo em aulas futuras, ok? Aqui nós estamos vendo o que é relacionado para eu ter o meu cadastro de empresa. Estabeleci uma empresa. Vamos pensar assim, ok? Então eu estou estabelecendo, constituindo uma empresa dentro do Dynamics. Muito bem. Então, feito isso, o que eu farei agora? Eu tenho, então, aqui dentro da minha entidade legal de treinamento, quando você clica aqui sobre o que está sublinhado, ele fica selecionado só ele para você. Fica até melhor visualmente falando. Só que vocês podem ver que na parte superior, eu tenho aqui ó, uma hierarquia que não está podendo ainda ser visualizada. Por quê? Porque eu não criei a minha hierarquia. Vamos então dar uma olhadinha como que eu criei essa hierarquia? Vou duplicar aqui mais uma telinha para eu não perder o foco no que nós estamos fazendo. Vamos lá, vamos duplicar aqui. Muito bem. Perfeito. Vamos lá. Agora, voltando na administração da organização, eu ainda tenho as unidades operacionais. Muito bem. Eu entro aqui em unidade operacional. Ok. O que vai acontecer? Ele já tem algumas pré-definidas que pertencem a outras entidades legais. É uma tabela cross, então o administrador do sistema enxerga. Para nós não tem problema, vamos criar as nossas, ok?
A matriz você não precisa criar. A matriz ele sempre está disponível como organização para você poder trabalhar a hierarquia. Mas as unidades operacionais, então eu venho aqui nessa tabelinha de unidade operacional, eu vou criar. Ele pede para você definir o seguinte: legal, o que você vai criar? Né? Então, para eu preciso relacionar essa unidade operacional com uma entidade legal. Então, a gente vai utilizar esse canal de varejo, ok? Esse aqui é o padrão mesmo, gente, para eu poder ter filial, tá? Canal de varejo, ok? Qual vai ser o nome, então, desse cara aqui? Vamos colocar aqui Votuporanga. Ele já sugere um número, não precisem alterar esse número agora, tá? Então, eu venho aqui e digo o seguinte, beleza, qual que é o fuso horário? Vamos achar Brasília. Brasília. O número da loja eu vou colocar o mesmo ali, ó, 252. Ok? Então, pessoal, para eu poder cadastrar uma unidade operacional, eu tenho alguns campos que são obrigatórios. Um depósito, isso. No mínimo, para eu poder efetuar qualquer tipo de transação de mercadoria, eu tenho que ter um depósito que ele é estocável. Então, eu estou cadastrando a unidade operacional de Votuporanga. Vocês verão cada um nos seus respectivos módulos como cadastrar um depósito. Grupo de impostos sobre vendas, que será o padrão, não é o que definido, aquele batido na pedra, é o impostos de ICMS de São Paulo. Também na aula de impostos vocês aprenderão a criar seus grupos de impostos e um cliente padrão. Isso, então também tem aqui cadastrado simplesmente para a questão de valores padrões, ok? Então, unidade operacional Votuporanga, salvei. E vamos também agora então gravar. Aqui tá dando, tudo bem, é porque o grupo de impostos lá não está totalmente completo, não tem problema. Então vamos criar aqui um novo canal de varejo. E esse aqui será com SBC. Ele já sugeriu 253. Então, no caso aqui, vamos colocar São Bernardo SBC, São Bernardo do Campo. Ok? Aqui é a mesma coisa, o nosso fuso horário. Brasília. Meu depósito aqui é o depósito. Você pode ver que eles estão sempre exibindo, gente, aqueles que são pertencentes à mesma entidade legal, tá? Então, SBC, meu grupo de impostos é o mesmo, meu cliente padrão também é o mesmo. E aí, o que aconteceu? Então, ok, eu passei a ter, deixa eu atualizar aqui, e aí, então, ele passou a exibir aqui para mim, ó. Olha lá, Votuporanga está aqui, e na letra S, eu também tenho São SBC, cadê você, filho? Ele está aqui, já foi salvo, muito bem. Então vamos agora para a nossa hierarquia. Muito bem. Então deixa eu só voltar aqui para ele atualizar essa tela bonitinha, né? Claro, faltou o nome da loja, 253. Muito bem. Agora sim, salvei. Então, agora eu posso seguir, porque São Bernardo do Campo está disponível também para eu utilizá-lo. Ok? Então vamos lá. Então, perfeito. Aqui está São Bernardo. Legal. Então, unidade operacional definida, estabelecimentos fiscais definidos, entidade legal criada. Agora falta a gente exibir a hierarquia, então, desta unidade, né, dessas entidades legais. Vou duplicar aqui, então, fechei as telinhas, vamos duplicar. Só para a gente poder voltar e ver o reflexo daquilo que nós estamos fazendo. Então, eu volto aqui. E aqui dentro da entidade legal, eu vou voltar aqui nos meus módulos, administração da organização, e aí eu tenho hierarquia da organização. Muito bem. Então ele tem alguns modelos de hierarquia da organização. Eu posso utilizá-los, mas posso criar o meu modelo também. Eu prefiro criar um novo. Então vamos lá em novo. Vou chamá-lo de grupo econômico.
porque é como ele está estruturado, né, um grupo econômico. E aí a gente vai atribuir uma finalidade. Aí dentro de atribuição de finalidade eu tenho aqui, ó, exibir hierarquia. Deixa eu adicionar primeiro a minha finalidade, senão ele não deixa. Então, grupo econômico, ok. Agora eu exibo a hierarquia. E aí a gente começa adicionando então os nossos nós. Então, editar, inserir. Primeira coisa que eu vou inserir, uma entidade legal. Qual entidade legal que você vai trabalhar neste momento? Cadê a minha treinamento? Aqui. Perfeito. E agora eu vou adicionar quais são aqueles canais de varejo, né, que são as unidades que pertencem a essa entidade legal. Então eu vou inserir aqui embaixo dela um canal de varejo, ó, e aí eu vou ter aqui embaixo o Votuporanga e mais um canal de varejo, também aqui embaixo na letra S, SBC. Olha lá que legal. Ok, aqui é um design. Por que está como rascunho? Porque eu tenho que publicar. Tá? Se eu voltar aqui, ainda não está disponível. Mas vamos publicar. Né? Ok? Então a data da efetivação é a data de hoje. Cada um vai pôr a data que tiver no projeto. Publicar. Nós vamos, conforme a gente vai evoluindo, vocês verão a necessidade e a utilização dessa hierarquia, pessoal. Ok? Com isso, então, passamos a ter aqui, ó, vou atualizar. Olha lá, eu posso, quando eu estiver aqui dando uma olhada na minha entidade legal, se eu pedir para mostrar por hierarquia, ele vai mostrar qual é a entidade legal pai e quais são as suas unidades. Ok? Então isso daqui começa a ter uma estrutura de empresa para que você possa então comprar, vender, produzir, recolher impostos, efetuar contabilização, fechamentos. Então isso é uma estrutura de entidade legal. Ok? Então eu espero que vocês consigam replicar, que vocês consigam executar aí esse laboratório. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, por favor, coloquem no comentário do vídeo que nós vamos responder para vocês todos na medida do possível. Ok? Queremos que vocês tenham entendido. É um assunto que eu repito, é complexo, mas de extrema importância e nós vamos estar sempre voltando, sempre rediscutindo algum pedacinho dele aí pelo treinamento, né, pelo decorrer do treinamento, até a gente conseguir concluir toda a nossa jornada de acordo com aquela camada de processos que eu havia mostrado para vocês no vídeo inicial dessa jornada do Dynamics 365 Finance Change Operations. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado dúvidas que eu recebi aqui de vocês, tá? Agradeço a companhia de vocês e aguardo aí para o próximo vídeo.